fala de justiça de Deus, a gente sempre pensa que Deus vai fazer justiça, né? Como aquela viúva, né? Chegou naquele juiz e todo dia ela importunava aquele juiz dizendo: Senhor, julga minha causa perante o meu adversário, julga minha causa. Quando eu falo em justiça de Deus, no que eu vou ler aqui, nós estamos falando desse tipo de justiça. Nós estamos falando da justiça de Deus em Cristo. Porque nós éramos injustificáveis diante do pecado, diante da queda do homem. E o pecado, né, se manifestou, e por causa do pecado todos morreram. Como diz em Romanos, por meio de um homem entrou o pecado, e por isso que todos morreram. E estão separados da glória de Deus, da justiça de Deus, por causa do pecado. Então, a palavra justificar vem de ajuste, de fazer um ajuste. Quando Deus nos justifica através de Cristo, Ele faz um ajuste. Ele nos dá a sua natureza incorruptível e nós recebemos essa natureza e nos transformamos em novas criaturas. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, através do milagre, do novo nascimento, do nascer do Espírito. Nós nascemos do Espírito quando cremos, quando conhecemos a essência, a pureza do Evangelho de Jesus. E esse milagre acontece pelo poder do Espírito Santo, o poder do Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, como diz João. E assim nós nos tornamos justos, ajustados, semelhantes, parecidos, com a mesma natureza. Esse é o fato que eu quero falar sobre a justificação. Na verdade, a nossa condição, quando somos justificados, é uma condição que muda a nossa condição de vida. Nós não precisamos nos comportar mais como pessoas que têm uma carga sobre si. E essa carga muitas vezes é um fardo pesado e que nos traz angústia, nos traz sofrimento, nos traz medo. Por isso que quando Jesus nos chama, né? O que ele diz? Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Tome sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, saibam do Evangelho, saibam da essência do Evangelho. É maravilhoso, ele faz uma troca. Nós deixamos o nosso fardo aos pés de Jesus e ele deixa sobre nós o seu jugo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Você entra em jugo com Jesus, você entra em parceria. Entrar em jugo com Jesus é parceria. Quando Jesus pede para que nós tomemos o jugo dele, nós deixamos que ele nos carregue e nos ensine. Isso que é o poder da justiça de Deus, o poder do Evangelho, o poder que nós recebemos quando aceitamos isso sobre as nossas vidas. Por isso que a nossa condição muda, porque aquilo que nós tinha que carregar, agora está sobre ele. Por isso que o nosso fardo é leve. Deus condenou o pecado sobre Jesus, na carne de Jesus. Jesus se fez maldição no nosso lugar. Ele foi feito maldito, porque maldito é aquele que é pendurado no madeiro.
Ele se ofereceu como oferta, um sacrifício perfeito, de aroma suave, aquele que não cometeu pecado, como diz a Bíblia. Deus o fez pecado por nós, para que nele, eu e você, fosse feito justiça de Deus. Nós somos justificados. Nós recebemos esse dom. Romanos 5:17 a 19 fala daqueles que recebem a abundância da graça, porque a graça foi derramada. Quando nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, porque a justiça de Deus é um dom, a graça também é um favor imerecido, nos é dada, nos é entregue. É Jesus sendo oferecido por todos os injustos que somos nós. Quando nós pecamos, nós precisamos ter a certeza, queridos, de que temos um advogado, que é Cristo, diante de Deus, que intercede por nós. Não somente por nós, mas pelos pecados de todo o mundo. Você está em Cristo? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Romanos, capítulo 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Você olha a Escritura, a lei e os profetas para trás, no Velho Testamento, testemunham a respeito da justiça de Deus. O próprio Moisés disse que haveria de vir um profeta maior que ele. Estava falando de Jesus. A própria lei testemunhou a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. Aos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, como eu disse, e são separados da glória de Deus, carecem da glória de Deus, e agora sendo justificados gratuitamente. Eu vou repetir, irmãos. Parece que as pessoas não sabem que é tudo de graça. Nós somos justificados gratuitamente. Lembra quando Isaías pega e fala lá nos primeiros versículos do capítulo 1 e 2, ele diz: vinde e comprai sem dinheiro vinho e leite. É o convite da graça de Deus. Todos pecaram e carecem da graça de Deus, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus, a quem Deus propôs em seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém. Amém, aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte reinou de Adão a Cristo. Pela ofensa de um homem, a morte entrou em todos os homens. Muito mais aqueles que recebem a abundância dessa graça, desse favor de Deus, desse sangue derramado, e recebem a abundância da graça e o dom da justiça, eles reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Cristo.
O que é reinar em vida? É ter a certeza da vida eterna. É ter a certeza da vida de Deus presente em você. É ter certeza que no meio das muitas e muitas e muitas tribulações da vida, a vida eterna permanece em você. Porque você está reinando em Cristo. Porque Cristo é a vida eterna. Aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue tem a vida eterna. E já passou, ele diz. Da onde? Da morte para a vida. Então, eu estou falando com pessoas vivas espiritualmente, novas criaturas. Pessoas que passaram já da morte para a vida. Embora no presente tempo, nesse corpo reduzido a pó daqui a um tempo, mas o seu espírito eterno, a cada dia mais sendo absorvido pela vida eterna que já está dentro de nós. Esse é o poder de reinar em Cristo, porque você reina sobre a morte. Você não reina na morte, você reina sobre a morte. Embora talvez todos nós baixamos a sepultura, vamos findar o nosso tempo terreno nesse plano, mas a vida eterna já está em nós, pulsando a cada dia, porque Cristo está dentro de nós. Esse é o poder do Evangelho, não tem outro. Não é ter dinheiro, porque quando o homem está por perder sua vida, ele jamais vai lembrar das coisas que ficaram. Ele vai querer saber o que virá depois. Esse é o dilema das pessoas, dos homens. É o que virá depois. E à medida que o tempo passa, ele começa a pensar muito mais no seu fim do que no seu começo. Porque tem a certeza de que o fim virá. Que o fim vai chegar um dia. Mas não para nós, que temos a abundância dessa graça e esse dom da justiça de Deus em nós, revelada por intermédio de Jesus. Nos ajustamos à sua imagem, à sua semelhança. Somos nova criatura. Dentro de nós há um espírito novo pelo poder do Espírito Santo que fez esse milagre. Nós nascemos de novo. Nós nascemos da água e do Espírito. Nós nascemos do poder de Deus, do poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. É a vida eterna, gente. É a vida eterna. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, a morte, a condenação, assim também por um só ato de justiça em Cristo veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Está escrito. Justificação que dá a vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Aleluia! Aleluia! Somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo fala em Romanos 8, não há condenação para quem está em Cristo. Romanos é um livro fantástico. Agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos livra da lei do pecado e da morte. O que reinava sobre nós antes de recebermos o novo nascimento? Reinava a lei do pecado e da morte.
mas pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, nós fomos libertos dessa lei, porque agora a vida de Deus está sobre nós, a vida de Cristo está sobre nós. Agora nós temos em nós a justificação que dá a vida. Amém. Alguém já pregou para vocês sobre justificação desse jeito? Dessa forma? O que eles ensinam para vocês, ensinavam, né? É justiça própria. Você tem que fazer. Você tem que fazer um monte de coisa para ser aceito. Eu não preciso fazer nada para ser aceito. Em Cristo eu já fui aceito. O que diz aqui Romanos 5,17? Aqueles que recebem. Receber não é pagar. Você recebe a abundância da graça, do favor imerecido de Deus. E esse dom da justiça reinam em vida. Porque recebemos a justificação da vida. Amém. Simples assim. Ele se tornou para nós justiça de Deus. Não justiça que procede da lei, mas uma justiça que procede de Deus. Não é justiça de mandamentos humanos, mas é justiça de Deus em Cristo. A mesma justiça que provém da fé, assim como aquele homem que estava lá na cruz, junto com Jesus, e disse: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo entrarás, estarás comigo no paraíso. Simples assim, sem batismo, sem pregação nenhuma, ele pagando o preço com a morte por tudo aquilo que ele mesmo fez, o ladrão, mas recebendo a justiça de Deus e a justificação da vida ali naquele momento. Isso é fantástico, queridos. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. Romanos 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego, aqueles que são da linhagem de Jesus, da descendência dos judeus, ou qualquer um outro de todo o planeta, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo, o justificado, aquele que recebeu a justiça de Deus, esse vive por fé. Ele foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Ele foi tentado em todas as maneiras, mas não pecou em nenhuma das vezes que foi tentado. Ele foi inculpável, puro, santo, separado de pecadores, porque nele não há pecado. Por isso, ele, Jesus, justifica tanto os circuncidados quanto os incircuncisos. Quem são os circuncidados? Aqueles que aceitam a circuncisão da carne. Mas nós que cremos, recebemos em nós a circuncisão no Espírito, que é o crer. Quando você crê, você é marcado pela vida, pela vida de Deus, porque é Deus quem nos justifica. Você é justificado? Aleluia! Glória a Jesus!